Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos desconstruir. O Papo de Idade de hoje é muito bacana. A gente vai falar de uma das coisas que mais agradam a todas as idades, que é viajar. Viajar, fazer passeios culturais, assistir shows, peças, ir a museus. Quem é que não gosta disso? Todos nós gostamos, mas as pessoas 50 a mais têm um tempinho a mais livre e esse é um dos principais sonhos de todas as pessoas nessa faixa etária. Mas antes de a gente entrar no assunto e eu apresentar para vocês a convidada dessa semana, eu quero falar da nossa nova parceria, o grupo Criando Valor. Criando Valor é um grupo com várias atividades. Eles são especialistas em educação corporativa, o planejamento e implementação de programas e cursos específicos que podem ser desenvolvidos de forma exclusiva para a sua empresa, de acordo com as particularidades do seu negócio e processo. São mais de 50 cursos na plataforma e mais de 15 mil alunos. No mundo RPPS, Regimes Próprios de Previdência, eles têm uma expertise de muitos anos em cursos preparatórios pelo EAD para certificação de gestores e conselheiros em todos os níveis, básico, intermediário e avançado. São mais de 500 cursos presenciais aplicados nos RPPS, mais de 16 mil logins nos cursos de preparação pela plataforma EAD. São mais de 9 mil servidores entre os clientes atendidos e mais de 200 participações em eventos e congressos da área. A inovação é um dos valores da empresa, buscando sempre técnicas inovadoras, tecnologias e procedimentos que tragam valor agregado aos produtos e serviços. Por exemplo, o desenvolvimento de projetos com realidade virtual e realidade aumentada. Mas qual é a grande parceria do grupo Criando Valor com o Papo de Idade? É através da Criando Valor Social, porque o grupo tem a clareza de que a missão da Criando Valor Social é promover, através de ações sociais, o potencial transformador das pessoas, contribuindo nas áreas de educação, cultura, saúde e esportes. O trabalho em parceria, a crença no potencial e o respeito ao protagonismo são alicerces do trabalho do grupo Criando Valor Social. Um exemplo do trabalho é o Tripulantes do Bem, uma ONG que foi idealizada em 2017 e presta assistência social por meio de doações de alimentos, produtos de higiene, vestimento, brinquedos, livros a outras ONGs, entidades e pessoas com vulnerabilidade social na Baixada Santista. Desde o início dos trabalhos, a Tripulantes do Bem já alcançou mais de 3 mil pessoas necessitadas, realizando diversas ações e projetos que mudaram a vida dessas pessoas e suas famílias. Conheça melhor todos os trabalhos do Grupo Criando Valor pelo site grupocriandovalor.com.br e em todas as suas plataformas das mídias sociais. Muito obrigado, meu querido amigo Edmir, por essa parceria e por acreditar nesse projeto do Papo de Idade. Voltando a falar em viagens, entretenimento, cultura e lazer, hoje a gente está aqui com a Cacilda. A Cacilda tem uma empresa de turismo, a Tula Turismo, e é um turismo muito especializado, muito humanizado, um turismo que eu tenho certeza que você vai ter vontade de fazer com ela. Muito obrigada, Tula. Tula, já estou te chamando de Tula, mas isso deve acontecer, né? Com certeza. Cacilda, muito obrigada por você ter aceitado estar aqui compartilhando da sua experiência com a gente. E eu sei que você chegou até as atividades da Tula Turismo depois de muito tempo de outras atividades. Conta pra gente esse teu histórico profissional e a partir de quando você resolveu idealizar a Tula Turismo.
Primeiramente, queria agradecer, Cíntia, o convite. É um prazer estar aqui, né, participando do Papo de Idade, né? É um prazer falar para todos, né, que curtem o Papo de Idade. E, realmente, eu cheguei ao turismo depois de 30 anos exercendo a profissão de professora. Eu sempre fui professora de educação física na rede estadual de ensino e sempre gostei muito também da área de esportes. E quando eu estava próxima de me aposentar, eu sou uma pessoa que sempre gostei do contato, né, com as pessoas, de estar ali naquele movimento todo. E quando começou a chegar próximo à minha aposentadoria, eu pensei, o que eu poderia fazer para não parar de ter contato com as pessoas, né? Uma coisa que me faz muito bem. E aí eu fui refletir. Eu queria algo que me acrescentasse e que não me soasse como uma obrigação, um dever, né? Aquela rotina de trabalho, com hora certa para chegar, hora certa para sair. E eu fui refletindo e cheguei à conclusão que eu sempre gostei muito de teatro, de arte, né, de shows. E eu pensei, por que não, né, começar algo nesta área, né? E ali foi onde tudo começou, porque enquanto professora, eu também atuei como coordenadora da área de educação física junto à diretoria de ensino. E a gente coordenava a região toda de Taubaté, né? E durante esse tempo eu adquiri alguma experiência com transporte de alunos, organização de campeonatos, e eu pensei, não é uma coisa muito distante, muito diferente daquilo que eu pretendia fazer. E ali foi o primeiro passo. Eu adquiri alguns ingressos para um musical que acontecia em São Paulo, Wicked, a primeira temporada de Wicked em São Paulo. Isso foi em quando? Isso foi em 2016. Tá, você já tinha se aposentado. Eu iria me aposentar no final de 2016, quando foi no mês de julho, eu já estava elaborando algo para poder fazer. Aliás, muito antes até. Então, eu entrei em contato com o teatro e inicialmente adquiri 15 ingressos, que a minha intenção era convidar alguns amigos e a gente lotaria uma van e iria ao musical. E assim eu fiz. E tem uma amiga minha que, aliás, ela é minha sócia até hoje, ela falou assim para mim, você não acha que é um pouco arriscado você comprar ingresso sem saber se tem público para isso? Eu falei, olha, a nossa família, a minha, a sua, é uma família grande. De repente, se a gente não conseguir ninguém, a gente convida a família e vai todo mundo fazer um passeio. E pelo fato de eu ter coordenado a área de educação física, eu tinha muitos contatos, né, de colegas professores na minha agenda de telefone. Então, eu disparei via WhatsApp uma mensagem dizendo que eu tinha adquirido alguns ingressos e se alguém se interessava, que eu gostaria de montar uma van. E num primeiro momento, eu já vendi 22. Então, dos 15, já apareceram 22 interessados. Sim. Aí eu falei, olha, uma surpresa boa, né? Aí eu pensei, bom, quem vendeu 22 consegue vender 30. E aí eu faço 2 vans. E liguei para o teatro para adquirir mais ingressos. Mas nesse meio tempo, eu já tinha 40. Então, eu consegui, num curto espaço de tempo, lotar o meu primeiro ônibus para uma atividade cultural, um musical em São Paulo. E foi assim que tudo começou. Então, no seu primeiro grupo de viagem, de 15 pessoas, você acabou lotando um ônibus com 40 pessoas para fazer a sua primeira viagem. Exatamente. E aí você perdeu completamente o medo, né? Se é que você teve medo em algum momento. Eu não diria que eu perdi o medo, eu diria que eu tive a certeza de que a minha ideia
Ia dar certo. Ia dar certo, porque muitas pessoas também ligadas à educação gostam, né, da parte cultural, de teatros, musicais, shows. Então, eu já tinha um público ali sedento por esse tipo de atividade, né? E aí a gente começou e de lá para cá não paramos mais. Foi muito bacana. E eu tenho pessoas, clientes, amigos, né, que estão comigo desde a primeira experiência. Isso é muito gratificante. É exatamente isso que eu queria que você compartilhasse com a gente. Você me contou nos bastidores, né, que na verdade tem muitas pessoas que fazem viagem com você desde o começo, já são 9 anos, 9 anos. e que isso na verdade se tornou uma relação de amizade com a maioria dessas pessoas. Conta pra gente como é que é essa relação sua, que não é mais só pessoa jurídica, mas é você, a Cacilda, viajando. Você vai em todas as viagens, as pessoas fazem questão que você esteja. Como é essa relação sua com o teu público? Sim, é uma relação muito gostosa, muito boa. E tem até uma curiosidade, que eu acho que é um fator que colabora para que isso aconteça. As minhas programações, eu não faço a divulgação antes de acontecer nas redes sociais. Eu tenho um grupo no WhatsApp, e esse grupo é formado por pessoas que indicam outras pessoas, né? Então, essa relação é muito próxima. Eu acompanho todas as programações e é muito engraçado, né? Porque a gente acaba virando uma família, né? E isso pode soar assim, é um bordão, É um é um clichê, clichê, marketing. não. Mas a gente realmente, a gente forma uma família, porque ali a, a, o relacionamento, ele extrapola, ele vai além daquele dia, daquele momento, daquela viagem. As pessoas realmente, elas começam a se relacionar, a ser amigas, né? E isso é muito bom, isso é muito gostoso. E isso dá todo um charme, porque ali todo mundo se conhece, né? Então, muitas vezes, eu faço 2 grupos ou até 3 para uma mesma programação, porque não dá para atender todo mundo numa única data. Então, as pessoas já... Olha, que dia a tal pessoa vai? Ah, ela vai no segundo grupo. Ah, então eu quero ir também no segundo grupo. Ah, aí ela vai no primeiro. Ah, então eu quero ir no primeiro. Então, você vê ali a amizade, sabe? O prazer das pessoas conviverem. Isso é muito bom. E o que que elas dizem para você quando você recebe um cliente novo que nunca tinha ido numa programação e aí vai por indicação de alguém, alguma amiga chamou, algum parente chamou, e ela vai pela primeira vez, qual é o feedback que você costuma receber? Olha, graças a Deus, Cintia, o feedback é o mais positivo possível. Primeiro que a pessoa, quando ela chega por indicação, ela já vem com uma expectativa boa. Eu acho que isso cria todo um ambiente gostoso já, né? E geralmente as pessoas dizem: olha, eu tô te procurando porque a minha amiga falou e gosta muito, então eu quero participar deste grupo. Seja bem-vinda, eu gosto de acolher as pessoas, né? E aí, geralmente, depois dessa experiência, eu tenho vários feedbacks. Por exemplo, eu vou citar alguns aqui que assim a gente ouve e aquece o coração da gente. Teve uma cliente que ela chegou para mim e falou assim, inclusive se você estiver assistindo, você vai saber que é você. Ela me falou: Cacilda, eu queria te agradecer. Muito obrigada. Você devolveu a minha vida. Então você percebe, né, nesse instante também a sua responsabilidade diante daquilo que você faz, né? Então eu procuro fazer tudo de uma maneira muito organizada, de uma maneira que acolha realmente as pessoas.
todos ali são iguais. Todos. Todos têm a mesma importância. Todos ali têm que estar bem, todos têm que estar felizes. É óbvio, né? A gente não consegue agradar 100%, mas naquilo que eu posso me empenhar e que a equipe, né, Tula Turismo, que hoje nós temos uma equipe, graças a Deus, tudo que a gente pode fazer para que isso aconteça, a gente faz, sabe, Cíntia? E é muito gostoso. E tem alguns casos, assim, particulares, se você me permite aqui citar. Claro. Por exemplo, eu tenho um cliente muito querido, inclusive eu conversando com ele e tal, ele falou, Cacilda, eu quero que você conte a minha história, porque isso pode ajudar outras pessoas, né? Fábio, um beijo se você estiver assistindo. Ele teve a síndrome do pânico. E ele ficou assim, por um tempo, sem conseguir sair, sem conseguir ter uma vida social, até que ele falou, Cacilda, eu quero ir a um teatro com você, mas eu tenho um pedido a fazer. Me coloca sempre sentado na fileira que fica beirando o corredor, porque se eu sentir alguma coisa, é fácil de eu sair. Não me coloca lá no meio da plateia, né? Porque aí dificulta. E assim eu faço. E ele falou, olha, eu gostaria que você contasse a minha história, porque através dos passeios com a Tula Turismo, eu voltei a viver, eu voltei a ter convívio social, eu resgatei a minha autoestima, eu resgatei a minha autoconfiança e hoje sair com Tula Turismo é uma terapia. E ele brinca assim, se você fizer uma excursão para conhecer as farmácias de São Paulo, eu estou dentro. Então, isso é muito gostoso, né? Ou seja, não me deixe de fora de nenhuma programação. Sim, então ele brinca sempre com a gente, né, sobre isso. E ele é um querido e ele faz questão de que essa história seja colocada para que alguém que possa estar passando pelo mesmo processo saiba que existe um caminho, né, para a gente retomar ali o convívio, para a gente retomar a autoconfiança, né, a autoestima, e é um caminho muito prazeroso. É um caminho, né, de convívio social, onde você se diverte, onde você se emociona, né, dependendo da peça. Existem peças que você começa a rir, aí daqui a pouco você está vendo que o negócio está mudando, aí você se emociona, aí você volta a rir. Então, tudo isso é muito gostoso, gratificante. Inclusive, eu li agora recentemente um artigo da revista Bons Fluidos, que ela fala exatamente isso, né? Os benefícios emocionais, cognitivos, até de saúde mesmo, para quem frequenta shows, vai assistir peças, essa experiência coletiva que promove uma efervescência coletiva, ativa, né, muita coisa boa na pessoa e traz para ela exatamente esse senso de pertencimento. Sim. Então, como o caso que você acabou de relatar, né, que ele precisa, que ele te pediu esse cuidado de colocá-lo na fileira do corredor, significa que você conhece pessoalmente cada um dos seus clientes e as suas necessidades. Isso é um atendimento absolutamente diferenciado, humanizado, próximo, que é o que esse público busca, não é mesmo? Sim, sem dúvida, né? Esse acolhimento, essa atenção. E eu faço até uma coisa que não é aconselhável, mas ali a minha função, o meu papel ali exige. Muitas vezes, no trajeto Taubaté-São Paulo, eu não consigo me sentar, porque eu converso com um, eu converso com outro, alguém me chama, Cacilda, olha, eu estou com uma dúvida, Cacilda, queria te contar uma coisa. E eu chego a São Paulo, nossa, nós já chegamos, e eu não cheguei a me sentar no ônibus, né? Então, essa atenção, esse carinho, e existe um diferencial, né, Cíntia? Eu e toda a equipe que me acompanha, nós fazemos isso realmente por prazer, sabe? É porque nós gostamos daquilo que nós fazemos. Então, isso
Isso é um diferencial enorme, porque a gente não tem somente aquela visão comercial. A pessoa não é um cliente, ela é, em primeiro lugar, uma pessoa, né? E se torna uma amiga e faz parte da família Tula Turismo. E eu sempre digo a eles, nós somos uma família, a família Tula Turismo, né? Por que família Tula Turismo? Porque nós criamos laços com pessoas que buscam o mesmo propósito. O propósito, né, de ser feliz, de dar prioridade à felicidade. E nós criamos esses laços porque nós temos o mesmo propósito. Isso é muito bom. Como é que surgiu o nome Tula Turismo? De onde veio? Tula Você pode Turismo. contar ou é segredo? Não, posso contar. Na minha família, desde criança, existem duas versões. Eu sinceramente não sei qual é a real. Meu nome é Cacilda e eu tenho uma irmã um pouquinho mais velha que eu. Então, quando ela era criança, minha mãe dizia que ela não conseguia falar Cacilda e ela falava Catula. Tula. E aí ficou Tula. E existe uma outra versão que tinha uma novela, se eu não me engano, chamada Antônio Maria, não me lembro, que tinha uma personagem de nome Tula. E essa personagem fez muito sucesso e ali começou a minha mãe a me chamar de Tula por conta da novela. Então, eu não sei qual é a real. E aí, o nome Tula Turismo é porque, como nós somos um grupo de amigos e de família, um dia no ônibus eu falei para o pessoal, gente, olha, eu vou precisar criar um CNPJ, porque graças a Deus a gente está crescendo, e eu estou fazendo uma pesquisa rápida aqui. Que nome vocês acham que poderia ter esse CNPJ, essa empresa, né? E várias pessoas, né, deram opiniões. E aí eu tenho uma cliente também que está comigo desde o começo, Bia, um beijo se você estiver assistindo. Ela virou e falou assim para mim, Cacilda, nós não somos uma família? Eu falei, sim. Ela falou, então, na sua família, todo mundo chama você de Tula. Por que não Tula Turismo? Eu falei, Bia, que bacana, uma ótima ideia. E ficou Tula Turismo. E como você disse, né? Eu tô no ônibus, Tula, Cacilda, não tem problema. Sou eu mesma. Você atende pelos dois nomes. Sim. Bacana. Me conta como é que você nichou esse teu mercado. Você estipulou assim, vou trabalhar só para quem já se aposentou, só para quem tem mais de 50, ou isso foi uma coisa natural, porque você em processo de se aposentar, né, no processo seu de aposentadoria, tinha amigos na mesma faixa etária e foi aí que começou. Foi mais ou menos por aí? Foi mais ou menos por aí, porque, né, como eu te falei, eu tinha amigos professores e disparei mensagens, e a tendência é você ter amigos, né, de longa data, e ter amigos na mesma faixa etária. E como eu te falei, um foi falando para o outro e um foi trazendo o outro, e graças a Deus vem um novo, já volta com mais 2 ou 3 da família. Isso é muito bom. E o público, meu público, foi se formando naturalmente, né, com essa faixa etária. Mas nós temos também pessoas mais jovens que também gostam, porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, ai, minha sogra foi viajar com você, eu também gostaria de ir. Então já vem a esposa do filho, ou a filha, olha, minha mãe foi, ou a neta, minha avó foi, disse que gostou muito, eu também gostaria de ir. Então, a maioria é pessoas já de 50 a mais. Mas nós temos ali também pessoas mais jovens, tanto para viajar conosco, como dentro da nossa equipe. Quando você fala de equipe, você falou bastante
nossa Sim. equipe, essa intergeracionalidade, né? Você me contou antes que tem um sobrinho mais jovem que trabalha com Sim, você. sim. É rica, né, essa troca entre gerações para as duas partes, né? Tanto para ele como para você. E ele participa também das viagens? Como é que é isso? Sim, ele chegou, né, na equipe para somar, porque os clientes, eles começaram a me pedir, Cacilda, coloca mais viagens na sua agenda. A gente ama ir a teatro, mas a gente também gostaria de viajar com você, estender mais essa experiência, né? Porque eu faço algumas poucas, mas eles anseiam também por um número maior de viagens. E como eu e Fátima, a gente já cuida dessa área de entretenimento, teatro musical, eu falei, vai ficar um pouco sobrecarregado para cuidar também dessa parte de viagens. Então, o João, meu sobrinho, ele veio para a nossa equipe para cuidar dessa parte, me auxiliar nessa parte, né? Então, a gente já é uma equipe. E além do João, a esposa dele também participa aos finais de semana, porque ela tem também um outro trabalho. E além disso, eu tenho também dois sobrinhos netos adolescentes, o Tiago, a Maria Luísa, e sempre que eles podem, eles estão com a gente. Estão com a gente para se divertir e também eles adoram auxiliar. Maria Luísa é uma menina que tem 13 anos, ela é muito extrovertida, ela é muito falante e ela conversa com clientes da mesma idade dela e com clientes de 60 até mais, com a mesma naturalidade. E isso eu acho fantástico, porque é uma troca de experiência muito rica, Sim. né? Aham. Então, assim, é muito gostoso tudo isso. Legal. Como é que você escolhe as atrações que você vai oferecer, né? Você me disse que majoritariamente as suas viagens são para eventos pontuais, Sim, né? Vocês não dormem fora, não fazem uma sim, experiência maior, mas eu sei que tem planos para que isso mude a partir desse sim. ano. Mas como é que você busca esse calendário? Como é que você escolhe? Os clientes fazem alguma sugestão? Depois que vocês saem do teatro, tem alguma programação extra? Como é que funciona isso? Olha, ah, existem várias formas, né? Uma delas, eu procuro buscar, né, a peças que estão sendo bem cotadas, que a crítica está sendo bem positiva, né? Esse é um caminho. Outro caminho, justamente é esse, são as solicitações dos clientes, né? Então, eu vivo recebendo no WhatsApp alguns links de peças musicais, comédias, e eles mandam: olha que legal, tá passando, olha que tal a gente ir assistir essa aqui. E tenho também uma cliente, uma cliente muito especial que eu tenho um carinho muito grande também por ela, né? A Mônica. Mônica, se você estiver vendo a gente, um beijo. Ela me auxilia muito, ela vive me enviando, olha, vai estrear tal dia, olha, essa aqui também vai estrear, olha, essa aqui já estreou. E fora a Mônica, tem, nossa, inúmeras clientes, né, que gostam e que me enviam via WhatsApp. Aí eu faço contato muitas vezes com a produção do teatro, muitas vezes com a bilheteria, muitas vezes com a pessoa que vende, comercializa esses ingressos, estudo uma data dentro daquela agenda que eu tenho já programada e vejo a viabilidade de realizar essas atividades, entendeu? Uhum. Então, eu busco, né, sempre oferecer o melhor para os meus clientes, né? Você falou para mim que você prefere ambientes controlados. Sim. Como é que é isso? Então, Cíntia, eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa, responsável, e eu me cobro muito a esse respeito.
Então, as pessoas que estão comigo, né, sejam em atividades de um dia ou em viagem, eu tenho para mim que elas são minha total responsabilidade. E principalmente pessoas que já têm uma certa idade ficam um pouco mais vulneráveis, né? Porque infelizmente a gente vive num tempo que a violência vem crescendo e eu tenho muita preocupação em relação a isso. Então, nas nossas programações, eu procuro sempre incluir algo a mais. Por exemplo, eu lancei uma programação para fevereiro agora, uma peça chamada A Sabedoria dos Pais, com a Natália do Vale e o Erson Capri. Vai ser feita lá no Teatro Bradesco. O Teatro Bradesco fica dentro do Shopping Bourbon. Então, como o teatro já é dentro do shopping, a gente tem um tempo ali no shopping. Mas eu resolvi acrescentar a essa programação uma ida também a uma padaria muito famosa em São Paulo, né? E eu sempre procuro ambientes controlados. Por quê? Pela segurança dos meus clientes. Então, eu não tenho, assim, coragem de expor os meus clientes às ruas de São Paulo, a ambientes públicos que possam trazer algum risco, né? Então, é aquilo que eu falei, tudo que estiver ao nosso alcance para eliminar qualquer ato desagradável, a gente faz, né? Então, eu procuro ambientes controlados. Muitas vezes a gente vai, almoça no shopping, eu costumo dizer, shopping é um ambiente democrático. Então, aquele que quer uma comida mais requintada, ele procura um restaurante mais requintado. Aquele que prefere um lanche, procura um ambiente onde tem um lanche. Aquele que prefere um self-service, também tem ali para atender, né? Então, às vezes a gente almoça em um shopping e logo após assiste a peça. Às vezes a gente coloca um jantar já incluído no pacote e eu já faço uma reserva em algum restaurante. Às vezes a gente vai a uma pizzaria após o espetáculo. Então eu procuro sempre estar com eles em ambientes controlados, né? Onde a gente tem a oportunidade de estar cuidando, de estar zelando por cada um ali da melhor maneira possível. Entendi. E aí as pessoas que vão nesse passeio, olha que tranquilidade, eu já É, estou querendo saber qual que é a sua próxima programação, porque as pessoas deixam o carro num estacionamento que você oferece aqui em isso. Taubaté, entram no ônibus, já sai daqui fazendo um lanchinho, não é isso? Sim, sim, nós temos isso como um charme. Sai daqui, faz um lanchinho, chega lá, assiste uma peça, vai para uma pizzaria ou para um restaurante, se diverte, né? Conversa com todo mundo sobre o que assistiram, as suas impressões, volta descansando tranquilamente dentro do ônibus, chega aqui, pega o carro e vai para casa. Exatamente. Olha, a gente tem um roteiro que eu sou muito grata a Deus, né? Porque Deus realmente ele proporciona assim, muitas bênçãos, né? Na minha vida e na vida de todos que estão comigo, porque a gente só tem ali momentos de alegria, graças a Deus. Então eu ofereço realmente para os meus clientes um estacionamento, né? Então o cliente chega, estaciona o carro e o ônibus já está bem próximo ali para ele embarcar. Aí na ida a gente sempre faz um brinde para comemorar a vida, para comemorar a oportunidade de estarmos todos ali, né, num momento de alegria, de descontração. A gente brinda, come um lanchinho, chega a São Paulo, cumpre a programação, o roteiro que nós temos. Na volta, a gente tem um lanchinho um pouquinho mais reforçado, porque a gente já assistiu teatro e aí já dá uma fominha, a não ser quando a gente vai para um jantar ou uma pizza após o espetáculo, né? Mas geralmente na volta é um lanchinho mais reforçado. Chegando depois do lanchinho, tem um mimo, que eu sempre ofereço um mimo. Aí as luzes se apagam e quem quiser relaxar,
né? Dormir um pouquinho até chegar a Taubaté. Chegando em Taubaté, cada um pega seu carro, vai para casa com tranquilidade. E é assim o nosso passeio, né? Olha que delícia. É uma tranquilidade. Eu sei que agora você já tem planos para viagens mais longas. Inclusive, você faz uma viagem já para o Costão do Santinho, né? Com essa turma. Sim, sim, eu já tenho 4 anos que eu vou para o Costão do Santinho, um resort em Santa Catarina, né? E em Florianópolis. E é um resort maravilhoso. Então, a partir dessa experiência, que eles me pedem mais viagens, né? Uhum. E esse ano eu já lancei um calendário, né? Com a nossa primeira viagem vai acontecer agora em maio, para Ametista do Sul. Essa viagem eu já lancei, já iniciei venda, tudo mais. Depois nós teremos uma festa julina aqui na cidade de Passa Quatro, né? No sul de Minas. Depois nós iremos também para uma pousada pé na areia em Ilha Grande, que é um paraíso também maravilhoso. E temos planos para Fernando de Noronha. Eu ainda estou definindo data para Noronha, que será mais segundo semestre temos Ilha Grande e Noronha. Primeiro semestre agora a Ametista do Sul, que é um roteiro novo que está despontando aí. Onde é a Ametista do Sul? A Ametista do Sul fica ao ladinho da cidade de Chapecó, no Rio Grande do Sul. É uma cidade que vive da extração de minérios, onde o minério principal é a ametista, né? E eles têm algumas minas que já estão desativadas. E essas minas se tornaram pontos turísticos. Eles transformaram essas minas em restaurantes, em vinícolas, em lojas de peças, de cristais, enfim, é um lugar muito bonito. Inclusive, eles têm uma igreja toda revestida em ametista. Nossa, que espetáculo! Então, assim, é um destino muito bacana, né? Um destino novo e que nós já estamos com o grupo aí para o mês de maio. Bacana. Muito bacana. E nessas viagens, né, onde vocês frequentam teatros, concertos, Sim. restaurantes, pizzarias, shoppings, pensando aqui na mobilidade e na segurança desse público, que é algo que você preza bastante. Você enxerga que esses estabelecimentos, e aqui a gente vai entrar no nicho da economia prateada, né? Uhum. Nós tivemos aqui uma convidada, consultora do Sebrae, e a gente falou muito sobre a economia prateada, que é exatamente o mercado entender a demanda desse público, que é um público sedento por atividades, né? É um público que você leva para passear e te pede cada vez mais passeios e viagens. É um público que tem o seu poder aquisitivo para esse tipo de atividade. E o mercado, né, as empresas, os restaurantes, os shoppings, os teatros, eles estão, você sente nessa tua vivência com esse público, você sente que eles estão preparados para atender esse público especificamente, com acessibilidade, cardápios físicos, com letras maiores, né, os banheiros, com todo aquele, né, equipamento de segurança que talvez as pessoas um pouco mais idosas já necessitem. Você acha que o Brasil, o mercado, São Paulo, essas empresas estão olhando para isso? Olha, Cíntia, eu acredito que de um tempo para cá, sim. Ainda não está da maneira como a gente pensa que deveria ser, mas tem melhorado muito, sabe? Mas também eu acredito que é uma via de mão dupla. Veja bem, eu já tive situações em que eu fui a um shopping, eu tinha uma cliente que estava com mobilidade reduzida por um problema no joelho, e eu falei ao segurança, eu preciso de uma cadeira de rodas. E ele trouxe uma cadeira de rodas elétrica, super bacana, né? Então, eu acredito que isso está mudando e para melhor. Eles estão, sim, olhando
para essa economia prateada, né? Mas as pessoas, eu sinto também que uma parte desta clientela 70 mais, às vezes se sente inibido em demonstrar uma necessidade além, né? E aqui eu deixo um recado, né? A gente precisa falar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente anseia, né? Isso é muito importante, porque envelhecer não é vergonha, muito pelo contrário, envelhecer é um mérito. Você adquire experiência. Você, quando você tem um pouco mais de idade, tem aquela célebre frase: "Ah, se eu soubesse disso quando eu tinha meus 20 anos". E isso é de uma riqueza tão grande, porque você começa a ver a vida de uma maneira mais leve, você começa a dar importância ao que realmente importa, né? Você começa a entender que o hoje você precisa viver. Porque o passado foi e o amanhã a gente não sabe. Então, envelhecer é um mérito, né? E não um fator assim que possa deixar você aborrecido, que possa deixar você depressivo. Não, a vida está aí para ser vivida. E eu vejo que o mercado está se voltando para isso, até porque eu vi um estudo recentemente que 79% das pessoas com 50 anos ou mais encaram como prioridade viajar. Então, o turismo principalmente precisa se atentar a isso. E junto com o turismo, a hotelaria, os restaurantes, né, os shoppings, as lojas, o comércio. Então, eu acredito que isso tem melhorado bastante. Precisa ainda melhorar um pouco mais. Mas, por exemplo, em alguns teatros, existem funcionários ali que estão ali atentos para atender a necessidade. Eles percebem um cliente ali com um pouquinho mais de dificuldade, eles já abordam, já oferecem o braço para caminhar junto. Então, está acontecendo. Eu acho que tem tido um progresso muito bacana nesse sentido. Que bom saber disso, né? É. Porque quando inventaram o QR Code nos cardápios, meu Deus do céu, esse Sim. público 50... não precisa ser um público muito velho. Sim. Eu não enxergo absolutamente nada sem os meus óculos, né? Sim. Então, você colocar lá um QR Code para olhar no celular um cardápio, quer dizer, até o cardápio escrito, impresso, quando Sim. ele é muito pequeno, num restaurante que tem uma iluminação reduzida, é um fator que dificulta, né? Eu falei, gente, vamos colocar umas lupas Sim. nas mesas, né? Porque isso facilita a vida da gente. No supermercado, você vai comprar alguma coisa, quer ler o preço lá embaixo, pequenininho. Então, é Sim. uma série de condições. E com essa mudança da nossa pirâmide etária, realmente o mercado precisa correr e correr bastante para atender, né? Precisa melhorar, né? Aquilo que eu te falei, vem melhorando, mas ainda precisa melhorar bastante. E por isso que eu falo que a gente, né, nessa faixa etária, a gente precisa sim dizer quais são as nossas necessidades. Porque veja bem, muitas vezes eu vejo isso na convivência com os mais jovens na família. Lê sem dificuldade uma letra minúscula e vem me mostrar, olha que bacana, querido, não consigo ler. Então, nós também precisamos dizer aquilo que a gente precisa, né? Reconhecer as nossas limitações e aceitá-las. Também aceitá-las e expor, né? Porque nós somos aí grande parte da população hoje. E se a gente não tornar isso claro das nossas necessidades, muitas vezes pode passar despercebido. Talvez, né, muitas vezes pode ser até uma negligência, mas às vezes pode passar despercebido mesmo pela falta do conhecimento, porque muitas vezes o jovem não tem essa vivência, ele não chegou lá ainda. Então, né, um adolescente, um jovem de 20, 25 anos,
muitas vezes enxerga perfeitamente uma coisa que para a gente é impossível, né? Então, nós devemos sim, cada vez mais tornar público as nossas necessidades, porque isso também importa. Isso faz com que as mudanças aconteçam, né? Interessante esse seu ponto de vista. Sim, sim, Expor as nossas necessidades e cobrá-las, né? sim. Cobrá-las. Como- Vai num lugar que você tem uma necessidade que não está sendo atendida, você chama alguém. Não, Fala, né? como no restaurante, né? Tem QR Code, por favor, eu preciso do cardápio físico. Sim. E o restaurante tem que ter, tem que te oferecer, né? Uhum. Então, não tá do jeito que deveria ser. Opa, vamos mudar isso aí, né? Uhum. Então, a gente não tem que se intimidar diante da idade, muito pelo contrário, a gente tem que falar, olha, nós temos experiência suficiente para saber que precisa melhorar, Sim. né? Uhum. Então, é isso. E eu sinto que com esse seu plano B, que você já desenhou antes de se aposentar e colocou em prática, você está realizada, né? O que você pode deixar de recado para quem está em casa assistindo a gente e prestes a se aposentar e ainda nem parou para pensar sobre isso? O que eu vou fazer da minha vida quando eu me aposentar? Você pensou, você realizou e me parece que está muito feliz. É uma realização pessoal sua, esse teu trabalho com turismo, de relacionamento com as pessoas? Como é que você se sente fazendo esse trabalho? Olha, eu me sinto muito realizada, muito mesmo. Muito realizada, muito grata a todas as pessoas que estão sempre comigo, que escolhem estar sempre comigo, porque eu falo para eles assim, gente, se não fosse vocês, nada disso aconteceria e nada disso teria sentido. Eu me realizo profundamente, né? Por estar conhecendo pessoas novas, por estar agregando pessoas à minha vida, ao meu convívio, né? E uma mensagem que eu deixo é que, por mais, por menor que pareça ser o seu sonho, ele é o seu sonho. Então, continue, não desista, veja as possibilidades de tornar esse sonho concretizado e nunca desista daquilo que você sonha, né? Eu acho que essa é o principal elixir da vida, é não desistir dos sonhos, porque quando você para de sonhar, você para de ter expectativa e você começa a viver por viver. Então a gente sempre só tem que existir, né? Isso. Você só existe. Isso, a gente sempre tem que ter um projeto, uma expectativa, uma viagem. Olha, nossa, mas uma viagem lá para o mês de maio ainda? Sim, olha quantos projetos você pode fazer até o mês de maio, né? Uma viagem lá para o final do ano? Sim, olha, a gente já está com isso planejando, então vamos trabalhar em cima disso. Isso torna-se uma expectativa e um combustível para você viver, né? Eu acho que isso é muito bacana. Que bom. Envelhecer é uma das coisas mais modernas da nossa sociedade atual, É né? verdade. Envelhecer bem, com Sim, propósito, né? Com sim. essa expectativa, com essa vontade de escrever uma nova história, porque a partir do momento que você tem um tempo livre, né? Que você se planejou para isso, que você tem uma certa tranquilidade financeira, você tem uma nova história enorme pela frente para poder escrever, Com certeza, com né? certeza. E escrever de uma maneira muito prazerosa, né? Uhum. Quem quiser te contactar para falar com você, saber dos teus roteiros, qual é o teu endereço no Instagram, um telefone, pode deixar aqui para quem quiser te seguir. Deixo sim, muito obrigada pela oportunidade. Olha, o nosso Instagram é @Tula, Tula, Tula Turismo. Facebook também, Tula Turismo. E o meu telefone eu deixo aqui, o DDD é 12 98850 0546.
Você já sabe, aqui no Instagram sobe os recortes dos melhores momentos desse bate-papo maravilhoso. E eu também estou tão feliz porque esse programa, esse podcast que eu idealizei há menos de 3 meses, ele tem trazido para mim esse network de pessoas que têm esse propósito de vida, que é exatamente isso que a gente quer passar aqui para o nosso público, de pessoas que depois da aposentadoria ou que ainda estão na ativa, mas estão se preparando para essa nova fase da vida, já tem essa realização e essa felicidade. Então, eu também estou muito feliz de conhecer pessoas como você e todos os convidados que passaram aqui. E você tem uma consideração final, algum recado, alguma coisa que eu deixei de perguntar e você quer contar para gente? Olha, eu creio que eu falei aqui, dei um resumo bacana, né, da nossa trajetória, né? Agradeço mais uma vez a todos os clientes, amigos, a família Tula Turismo, a equipe Tula Turismo. E tem uma citação aqui que eu acho interessante. É de Coco Chanel. Ele diz assim: a idade não protege contra o amor, mas o amor nos protege contra a idade. Então vamos amar, vamos nos divertir, vamos passear. E um recado para o jovem também eu gostaria de deixar. Você, jovem, procure entender e compreender e sugar até a sabedoria da pessoa mais idosa. Não olhe para a pessoa mais idosa como uma pessoa mais velha. Olhe para ela como uma pessoa mais experiente que pode te ensinar muito, te ensinar com amor, muitas coisas que às vezes a gente só aprende com a dor. Então é isso. Com esse recado, eu fecho essa entrevista e te convido para acompanhar o canal, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima. Economia prateada, longevidade no olhar.